Boa tarde, galera. A gente vai começar agora mais uma aula de matemática, né? Tivemos um recessinho de uma semana. Estamos descansados. Então, vamos colocar aqui a data de hoje, né? Hoje são 19 de outubro de 2020. E nós vamos falar hoje de uma coisa muito interessante que vocês provavelmente já têm um certo contato, porque são coisas que aparecem com frequência nos jornais, nas notícias, né? Em todas as áreas, né? Como escola ou esporte, política, tá? A gente vai falar de gráficos e tabelas. Deixa eu só mudar essa letra aqui. Podem colocar o título, né, da matéria. A gente vai falar de gráficos e tabelas. Os gráficos e as tabelas são maneiras da gente representar informações como uma forma alternativa ao texto, tá? Então, eu vou escrever isso aqui. É uma forma alternativa de apresentar informações sem a necessidade de um texto somente escrito. Vocês podem ver em português que às vezes a professora fala interprete o texto, e o texto é uma figura. É um texto, só que não é um texto escrito, né? É uma informação que vocês podem ler, né? Mas sem estar com essa parte, né, de escrita, que às vezes demora e é mais difícil de entender. Então, gráficos e tabelas são formas alternativas. Eu vou explicar para vocês como que a gente pode montar um gráfico e uma tabela. Na verdade, uma tabela e depois um gráfico em cima de uma situação, tá? Então, eu vou colocar aqui um exemplo. Esse exemplo vai ser uma pesquisa, tá? Então, assim, foi feita uma pesquisa sobre matérias preferidas. Aí, vamos supor que eu tenha pesquisado a turma de vocês. Eu fui perguntando, né? Quem gosta mais de português? Quem gosta mais de matemática? Quem gosta mais de ciências? E aí, a gente pode ter, né? A gente vai anotando quantas pessoas, né, gostam daquela determinada matéria. E eu vou colocar aqui como que a gente montaria uma tabela para representar esses dados. Então, a tabela já é uma forma de você visualizar esse gráfico, essa informação, sem precisar ficar escrevendo, né? Imagina se eu tivesse que escrever um texto e falar na turma 65 ou na turma 66, 15 pessoas gostam de português, 5 gostam de matemática. Imagina ter que escrever isso tudo. Eu posso colocar isso numa tabela que é muito mais fácil da gente visualizar o resultado. Então, posso colocar aqui, ó, matéria e alunos. E aí eu vou colocar aqui as matérias, tá? Vou colocar em letra de máquina. Português. Aí aqui eu vou colocar matemática.
colocar aqui embaixo ciências e aqui embaixo vou colocar história. Eu tô fazendo um exemplo, tá, gente? Essa pesquisa não foi realizada. Inclusive, depois eu vou pedir para que vocês façam isso, tá? Aí aqui eu vou colocar quantos alunos responderam. Então, português, 12 alunos gostam mais de português nas turmas entrevistadas. Matemática, foram 8. Ciências, foram 3. E história, foram 7. Então, isso aqui é uma representação, né, de um resultado de uma pesquisa através de uma tabela. Então, é muito mais fácil eu visualizar isso aqui, entender isso aqui, do que se eu estivesse escrevendo mesmo. Tipo, em português, 12 alunos gostam mais dessa matéria. Em matemática, a matéria preferida de 8 alunos. Então, daria muito mais trabalho, certo? E além disso, a gente pode também montar um gráfico. O gráfico ele é excelente para a gente conseguir visualizar essa tabela até de uma forma mais clara, tá? Situações que vocês veem em tabela, né? Campeonato Brasileiro, tem a tabela lá do Brasileirão, quem time que está em primeiro lugar, time que está em segundo, time que está em último, né? Onde mais que a gente vê tabela? Às vezes tabela de preço, né? Tem lá o nome de todos os produtos e do lado os valores, né? Isso tudo é uma forma, né, de você representar uma informação sem precisar usar o texto escrito por extenso, né, que a gente fala, tá? Então, eu vou desenhar o gráfico dessa situação, tá bom? Nesse gráfico, eu vou colocar 2 eixos. Esses 2 eixos, eles vão me ajudar a numerar mesmo, tá bom? Quais são os valores que aparecem aqui na tabela? De 3 a 12, então no máximo 12. Então, nesse meu gráfico aqui, 3, 6, 9... eu posso colocar cada linha valendo 3. Ó. Aqui seria o 3, aqui seria o 6, aqui seria 9. Então, você pode fazer de 1 em 1, pode fazer de 2 em 2. Eu estou fazendo de 3 em 3 porque vai parar no 12, né? E eu vou conseguir englobar todos. E eu vou desenhar retângulos para representar a altura de cada matéria, tá bom? Então, por exemplo, português é 12, eu vou desenhar um retângulo aqui de 12 de altura. Vou mudar até a cor dele, que eu quero cada um de uma cor, tá? O retângulo de matemática eu vou fazer de verde e ele vai ter que ter 8 de altura, então um pouquinho abaixo do 9. Procurar desenhar todos da mesma largura, tá? Só vai mudar a altura. O de ciências, eu vou desenhar de amarelinho, ele vai ter a altura 3, então ele vai estar aqui nessa linha mesmo. E vou desenhar de azul o retângulo de história, que tem que ter 7. 7 é um pouquinho acima do 6, ó. E tomar cuidado para não ficar maior que o 8, né? Nem no mesmo tamanho, tem que ser menor que o de matemática. Então, esse aqui seria meu gráfico, tá vendo? Aí, para a gente poder identificar, eu posso pintar esse gráfico para ficar bem bonitinho. Então, quem quiser, ó, pode fazer assim, né? Pintar ele todinho. Eu não vou conseguir pintar porque eu tô no computador, mas quem tiver lápis de cor pode fazer bem colorido, bem bonito, tá bom? Ó, eu vou pintar as minhas colunas. Só que aí como que eu vou identificar que retângulo representa qual matéria? Aí a gente faz uma legenda, né? Como que a gente faz a legenda? Ó, eu venho aqui do lado, faço uma bolinha vermelha, faço uma bolinha verde, faço uma bolinha amarela, pode fazer bolinha ou quadradinho, tá, gente? Uma bolinha azul, nas mesmas cores que a gente fez ali. E aí escreve do lado a matéria que representa. Então, a primeira é português.
A de baixo é matemática. Tá vendo? Isso aqui do lado que a gente faz se chama legenda. Essa daqui é ciências, amarelinha. E aqui, história. Certo? Então, a atividade que eu vou deixar para vocês fazerem hoje é vocês elaborarem uma pergunta e fazer uma pesquisa durante a nossa aula, tá bom? E depois vocês vão montar uma tabela e um gráfico em cima dessa pesquisa que vocês fizeram. Pode ser a pergunta que vocês quiserem. Prato preferido, música, cantor preferido, time de futebol, qualquer coisa. Esporte preferido, tá bom, gente? Então, por hoje, é só isso aqui.